Um milionário que tinha tudo, mas uma misteriosa menina mudou sua vida com um simples sussurro. Um segredo profundo transformou seu destino, abalou suas certezas e deixou um legado inesquecível para o mundo. Antes de começar, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Também compartilhe com quem vai curtir. Agora, aproveite a história. Era uma noite de outono, fria e chuvosa. A cidade estava silenciosa, exceto pelo som das gotas de chuva batendo contra as vitrines e o asfalto, criando uma melodia suave que parecia ter o poder de acalmar até os corações mais inquietos. No alto de um edifício imponente, com vistas deslumbrantes da cidade iluminada, estava o luxuoso hotel onde Henrique, um homem de negócios conhecido por sua frieza e sucesso, passava a maior parte de seu tempo. Ele estava acostumado à solidão de sua posição, aos altos andares onde os problemas do mundo pareciam distantes, como se ele fosse intocável, protegido pela sua riqueza e poder. Henrique acabara de sair de uma reunião importante e estava subindo para seu apartamento no topo do hotel quando o avistou. No canto da entrada do hotel, uma figura solitária se destacava, quase como se tivesse sido esquecida pelo resto do mundo. Uma menina, talvez uns 10 anos, com uma capa de chuva vermelha que parecia um ponto vibrante de cor em meio ao cinza da noite. Ela estava sentada no banco da entrada, os olhos grandes e profundos fixos no vazio, como se esperasse por algo ou alguém. Não havia ninguém ao seu redor. Ela estava sozinha, sem guarda-chuva, e parecia alheia ao tempo frio que fazia lá fora. Henrique, sempre pragmático, sentiu uma leve pontada de curiosidade. Uma criança perdida em uma noite como aquela não era algo que ele via todos os dias. Por um momento pensou em seguir em frente, mas a menina tinha algo em seu olhar que o fez parar. Ele se aproximou cautelosamente, o som dos seus passos ecoando na entrada vazia. "Você está sozinha?" perguntou, sua voz carregada de uma preocupação que ele não costumava demonstrar. A menina olhou para ele com uma calma surpreendente, como se já soubesse quem ele era. Não parecia assustada, nem perdida, mas ainda assim havia algo nela que incomodava Henrique, algo que ele não conseguia identificar. Ela balançou a cabeça lentamente e, sem dizer uma palavra, se levantou, puxando sua capa de chuva mais apertada ao corpo. Henrique ficou em silêncio por um momento, observando-a. Ele sabia que a criança provavelmente precisaria de ajuda. O que mais o intrigava era o fato de ela estar ali, naquele lugar, como se esperasse por algo, ou talvez por alguém, e ninguém havia notado sua presença. "Você quer entrar? Está chovendo muito lá fora", ele sugeriu, já decidido a oferecer uma solução temporária para a situação. A menina olhou para ele mais uma vez. Seus olhos pareciam perceber algo além do que ele imaginava. "Sim." Ela respondeu com uma voz suave, quase como se tivesse lido seus pensamentos. E então, sem mais palavras, ela o seguiu para dentro do hotel. O lobby do hotel era opulento, com mármores brancos e dourados, e o cheiro de perfume caro flutuava no ar. Henrique a conduziu até o restaurante do andar inferior, onde ainda havia algumas poucas mesas ocupadas por clientes que pareciam ignorar a presença da menina. Ele pediu ao garçom que a acomodasse, oferecendo-lhe uma refeição enquanto ele mesmo se sentava em uma mesa isolada, observando-a de longe. A menina se sentou, mas não parecia interessada na comida. Ela estava imersa em seus próprios pensamentos, olhando pela janela, como se algo lá fora fosse mais interessante do que qualquer coisa que pudesse acontecer naquele hotel de luxo. Henrique, incomodado pela estranha tranquilidade dela, perguntou novamente, mais suavemente: "Você está esperando alguém?" Ela não respondeu de imediato, mas seus olhos brilharam, e por um breve momento ele sentiu que havia algo mais ali, algo que ele não conseguia compreender. Algo que o ligava a ela de uma forma inexplicável. O tempo parecia desacelerar naquele momento, e Henrique, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava diante de algo que não podia controlar. Uma sensação de desconforto tomou conta dele, como se aquele encontro fosse uma espécie de enigma que ele precisaria resolver. Ele não sabia, mas algo dentro de si começava a mudar ali, naquele simples e inesperado encontro. Henrique nunca foi uma pessoa que gostasse de olhar para trás. Sua vida sempre foi movida por um único objetivo: alcançar o topo. Nascido em uma família modesta, ele sabia que a única forma de sair da pobreza e ganhar respeito era através do trabalho árduo e principalmente da ambição. Desde jovem, ele se destacou pela sua inteligência afiada e pela capacidade de enxergar oportunidades onde outros viam apenas obstáculos. A vida de Henrique sempre foi um jogo. Ele era um jogador imbatível. Durante sua adolescência, ele fez tudo para conquistar seu espaço. Abriu mão de muitas coisas: amigos, relacionamentos e até sua própria família. Tudo o que importava era o sucesso.
Enquanto seus colegas saíam para festas e aproveitavam a juventude, Henrique ficava horas a fio estudando, fazendo contatos e buscando formas de fazer sua fortuna. Acredite, o dinheiro era sua maior motivação e, no fundo, ele sabia que sem ele, nada teria valor. E assim foi, dia após dia, ano após ano. Henrique construiu um império de negócios, adquirindo propriedades, ações e empresas. Tornou-se um dos homens mais ricos do país. Ele tinha tudo o que muitos sonhavam: mansões, carros de luxo, jatos particulares e uma vida cheia de glamour. Mas por dentro, a sensação de satisfação nunca chegava. Ele estava sempre à procura da próxima grande conquista, sempre achando que com mais dinheiro se sentiria completo. E, por mais que tentasse preencher esse vazio com bens materiais e status, nada parecia ser suficiente. Por trás de seu sorriso perfeito e dos ternos caros, havia uma solidão imensa. Henrique não sabia mais o que era amizade genuína. As pessoas ao seu redor eram, em sua maioria, apenas peças em um tabuleiro de xadrez que ele usava para alcançar seus próprios objetivos. Ele se afastou de sua família, daqueles que realmente importavam. A amizade se tornara uma palavra vazia, e o amor, um luxo que ele não conseguia mais compreender. Seus relacionamentos amorosos eram superficiais, sempre com mulheres que se impressionavam com seu dinheiro, mas que nunca se importaram com o que ele realmente era. Em seus momentos de solidão, em meio ao luxo de seus apartamentos e aos corredores de seus palácios, Henrique se perguntava se estava realmente feliz. Ele olhava ao redor, vendo os objetos de seu desejo, as riquezas que ele havia acumulado, mas não conseguia encontrar o que faltava. Era como se tivesse construído uma casa imensa, cheia de quartos e corredores, mas sem alma. Henrique, em algum lugar profundo de seu ser, sabia que havia perdido algo essencial em sua jornada. E foi nesse exato momento de reflexão, naquela noite chuvosa, que o destino o levou até a menina. Quando ela entrou no hotel, sozinha e silenciosa, algo em seu olhar fez Henrique parar e lembrar-se daquilo que ele havia deixado para trás. Aquele olhar parecia entender a dor que ele escondia, a dor de quem viveu para conquistar tudo, mas perdeu tudo que realmente importava. A menina, sem saber, parecia ser o reflexo do que ele havia se tornado. Alguém que tinha tudo, mas nada. E é nesse contraste que a história de Henrique começa a mudar. Porque o passado de Henrique, embora brilhante do ponto de vista material, estava vazio de verdadeira conexão humana. Ele se via como alguém acima dos outros, mas, no fundo, estava mais perdido do que nunca. O que ele não sabia era que o que ele mais precisava não estava nos contratos que assinava ou nos bens que comprava, mas naquilo que ele havia deixado para trás. Os laços de afeto, a verdade das relações humanas. E a menina, com seu olhar distante e misterioso, parecia carregar a chave para abrir a porta que ele havia fechado há muito tempo. Luísa não era uma menina comum. À primeira vista, ela poderia passar despercebida, como tantas outras crianças que cruzam o caminho de adultos apressados. Mas Henrique sabia que havia algo nela que o fazia olhar mais de perto. Algo que ia além de sua aparência delicada e seu jeito calmo. Ela tinha um olhar profundo, como se já tivesse vivido várias vidas, como se, por algum motivo, pudesse entender o mundo de uma forma que ele nunca conseguira. A princípio, Henrique pensou que fosse apenas a imagem de uma criança carente, perdida em meio a um grande hotel de luxo. Mas enquanto a observava de longe, sentado à sua mesa no restaurante, ele começou a perceber algo que não conseguia explicar. Seus olhos, grandes e escuros como duas luas cheias, pareciam conter um oceano de emoções que ele jamais imaginaria encontrar em uma menina tão jovem. Havia uma sabedoria nelas, uma quietude quase inquietante, como se ela já soubesse mais sobre a vida do que a maioria das pessoas. Enquanto ele se perdia nesses pensamentos, a menina não parecia se importar com nada ao seu redor. Ela não estava interessada nas finas toalhas de linho branco, nem na comida sofisticada que a garçonete servia com um sorriso. Ela observava a chuva lá fora, como se fosse capaz de ouvir cada gota caindo com uma clareza que ninguém mais tinha. Henrique, que sempre foi um homem de negócios, alguém acostumado a ver o mundo apenas através de números e resultados, ficou curioso. Por que ela estava tão calma? Por que seu olhar carregava tanta intensidade? O restaurante estava quase vazio, com apenas algumas mesas ocupadas. Henrique inconscientemente começou a prestar mais atenção nela. Ela parecia tão fora de lugar ali, tão distante daquele luxo que cercava o ambiente. Ele, que sempre esteve cercado de pessoas influentes, de homens e mulheres que viam o mundo de maneira pragmática,
Se sentiu desconfortável com a serenidade de Luísa. Ela parecia não se importar com nada disso. Nada tocava, nada movia. Ela simplesmente estava. E de algum modo isso fazia Henrique sentir que ele estava diante de algo muito maior do que ele jamais imaginara. Depois de algum tempo, a menina virou-se lentamente e o encarou. Foi um olhar simples, mas tão penetrante que Henrique se viu obrigado a desviar os olhos. Era como se ela estivesse olhando diretamente para dentro de sua alma, como se soubesse exatamente quem ele era, o que ele tinha feito e mais, o que ele havia perdido ao longo dos anos. Não havia nada de inocente no olhar de Luísa. Era um olhar maduro, que parecia entender as complexidades da vida de uma forma que ele, com todos os seus anos de experiência, jamais conseguiria compreender. Henrique tentou disfarçar o desconforto que sentia, mas algo em seu interior começou a se agitar. Ele sentiu uma leve inquietação, uma sensação que ele não podia controlar. Ele, que sempre foi o detentor do controle em qualquer situação, se viu subitamente à mercê de um olhar tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso. Como alguém tão jovem poderia ter um olhar tão profundo? Como uma criança poderia carregar tanta sabedoria e tanta tristeza ao mesmo tempo? Nesse momento, Luísa levantou-se, ainda sem dizer uma palavra, e caminhou lentamente até ele. O barulho suave de seus passos ecoava no piso de mármore do hotel, e à medida que se aproximava, Henrique se sentiu cada vez mais pequeno, como se o peso do seu próprio passado estivesse se aproximando de maneira inevitável. Ela parou diante de sua mesa e, sem mais nem menos, olhou para ele novamente com um olhar que parecia pedir algo, ou talvez apenas esperando que ele percebesse o que estava acontecendo. E foi então que ela falou, com uma voz suave, mas cheia de uma calma que parecia preencher o espaço ao redor. Você já percebeu como, mesmo com tudo o que tem, ainda está perdido? Essas palavras, simples e diretas, cortaram o ar como uma lâmina afiada. Henrique ficou em silêncio, não conseguindo encontrar uma resposta imediata. Ela sorriu levemente, um sorriso que parecia compreender sua luta interna, e antes que ele pudesse reagir, ela se afastou, voltando a se sentar à sua mesa. Mas o olhar dela permaneceu com ele, gravado em sua mente. Henrique não sabia o que fazer com aquilo. A menina, com sua calma impressionante e seu olhar profundo, havia feito algo que ninguém jamais havia feito antes. Ela o fez questionar sua própria vida, sua própria existência. E enquanto ela se perdia novamente na chuva lá fora, Henrique sentiu pela primeira vez que havia algo que ele não podia comprar. Algo que ele nunca poderia alcançar com seu dinheiro, sua influência ou suas conquistas. O olhar de Luísa, misterioso e profundo, era como uma janela aberta para algo além. Algo que ele ainda não conseguia entender, mas que de algum modo sabia que mudaria tudo em sua vida. Ela era a chave para algo que ele havia perdido há muito tempo. Algo que nem um maior império de negócios poderia devolver. A conexão verdadeira consigo mesmo. O clima na sala ficou mais denso, como se a própria atmosfera tivesse se alterado. O relógio, que antes parecia marcar os minutos com a leveza de sempre, agora parecia arrastar os segundos, cada um mais pesado que o outro. Henrique estava ainda absorto nas palavras de Luísa, tentando entender o que ela realmente queria dizer. Ela, por sua vez, estava calma, como se já soubesse que aquilo que acabara de dizer não era algo que se pudesse simplesmente ignorar. Por alguns segundos ele ficou sem palavras, absorvendo a carga emocional que aquelas palavras carregavam. Como uma criança, ele se viu vulnerável diante de uma situação que ele não conseguia controlar. O sussurro da menina, tão suave e delicado, havia mexido com as estruturas que ele construíra durante toda a sua vida. Ele, que sempre acreditou ter tudo sob controle, agora sentia como se estivesse prestes a perder o chão. Luísa não olhou para ele mais uma vez. Mas Henrique ainda sentia o peso daquele olhar. O silêncio entre eles era carregado de um significado profundo. Não era apenas o silêncio de uma conversa interrompida. Era o silêncio que convidava Henrique a olhar para dentro de si mesmo, a confrontar o que ele havia se tornado. A verdade que ele estava evitando por tanto tempo parecia ter se tornado visível de repente, e o pior de tudo era que a menina havia sido a primeira a perceber isso. Ela havia tocado exatamente onde ele mais temia ser tocado, seu vazio interno, a falta de propósito que ele tentava mascarar com sua fortuna e sucesso. A refeição diante de Henrique já não parecia mais importante. Ele olhou para o prato vazio na mesa, mas o desejo de comer se dissipou completamente. Ele estava inquieto, confuso, mas principalmente ele estava curioso sobre a menina,
e sobre as palavras que ela havia sussurrado. Algo nela fazia Henrique sentir que não poderia sair daquele lugar sem antes entender o que ela sabia. O que mais ela tinha para lhe revelar? Como ela havia percebido tão rapidamente o que ele mesmo se recusava a ver? Henrique se levantou da mesa, sem saber exatamente o que estava fazendo, e caminhou até ela. Cada passo que dava em direção a Luísa parecia afastá-lo mais e mais do mundo de negócios que ele conhecia tão bem, e trazê-lo para um território desconhecido e assustador. Ele estava se aproximando de algo que ele não podia controlar, algo que não podia ser resolvido com contratos, dinheiro ou status. Quando ele chegou até a mesa onde Luísa estava sentada, ela não olhou para ele de imediato. Seus olhos ainda estavam fixos na janela, como se ela estivesse observando o mundo de uma perspectiva completamente diferente. Henrique ficou parado por um momento, respirando profundamente, tentando reunir coragem para falar. O que você quis dizer com aquilo? Ele perguntou, sua voz baixa, como se temesse o que poderia ouvir. Ele estava prestes a entrar em um território que poderia mudar tudo o que ele acreditava ser verdade. Mas o que ele não sabia é que aquele momento, aquele simples questionamento, seria o ponto de virada de sua vida. Luísa levantou a cabeça lentamente e, pela primeira vez, olhou diretamente nos olhos de Henrique. A intensidade de seu olhar era ainda mais forte agora, e foi como se ela estivesse vendo através dele, vendo cada uma das camadas que ele cuidadosamente havia construído ao longo dos anos para proteger a dor que ele sentia. E então, ela sussurrou novamente, mas dessa vez suas palavras foram mais lentas, mais cheias de uma sabedoria antiga, como se o peso de sua mensagem fosse ainda mais profundo. Você não precisa de mais riquezas, Henrique. O que você precisa é se encontrar. O que você perdeu não pode ser comprado, nem mesmo conquistado. Você perdeu o que há de mais precioso, a capacidade de sentir e de se conectar com o que realmente importa. Essas palavras, ditas em um sussurro quase imperceptível, penetraram em Henrique como uma flecha certeira, atingindo seu coração com uma força que ele não podia negar. Henrique ficou ali, olhando para ela, e pela primeira vez em anos, se permitiu sentir a dor que vinha de dentro. Ele sentiu uma mistura de vergonha, tristeza e, ao mesmo tempo, uma leve sensação de alívio. Porque, de alguma forma, aquelas palavras estavam abrindo uma porta que ele havia fechado com todas as suas forças. Uma porta que agora ele sabia que precisava abrir. Luísa se levantou, pegou sua capa de chuva e, antes de sair pela porta, virou-se para ele mais uma vez. Lembre-se, Henrique, ela disse com um sorriso suave. Nada do que você tem vai fazer diferença se você não encontrar o que realmente importa. E então ela desapareceu na chuva, deixando Henrique sozinho com seus pensamentos, mas com um novo entendimento de si mesmo, algo que nunca havia experimentado antes. O sussurro da menina havia mudado tudo. E Henrique sabia que sua vida, a partir daquele momento, jamais seria a mesma. Depois do sussurro da menina, Henrique não conseguiu mais se concentrar em nada. Ele voltava constantemente às palavras de Luísa, como se elas estivessem gravadas em sua mente, repetindo-se sem cessar. O que você perdeu não pode ser comprado, nem mesmo conquistado. Essas palavras reverberavam como um eco, mexendo com ele de uma maneira que ele não conseguia entender. No início, ele tentou ignorá-las. Pensou que eram apenas as palavras de uma criança, que não compreendia realmente o que ele vivia, o que ele havia conquistado. Mas à medida que o tempo passava, Henrique se via cada vez mais afundado em um mar de dúvidas. Ele não podia mais negar o que ela havia dito. Luísa, com seu olhar penetrante, havia tocado em algo que Henrique sempre tentara evitar: a verdade sobre si mesmo. Sentado em sua enorme sala, cercado por documentos, contratos e pilhas de dinheiro, Henrique sentiu um vazio imenso. Ele olhava para os objetos que antes eram a prova de seu sucesso. Aquela grande mesa de mogno, as cadeiras luxuosas, a obra de arte que ele havia comprado com um preço absurdo. Tudo parecia sem vida agora. Nada daquilo parecia importante. Não era isso que ele realmente queria. Não era isso que o fazia feliz. Henrique, que passara a vida inteira em busca de mais conquistas, de mais sucesso, de mais poder, agora se via diante de um espelho invisível. Ele olhava para si mesmo e via um homem cheio de vitórias externas, mas que por dentro estava vazio. A dor que ele havia camuflado com riqueza e poder estava ali, bem na sua frente, desafiando-o a encará-la de uma vez por todas. Ele, que achava ter o controle de tudo, agora estava perdido, sem saber o que fazer com suas próprias emoções. Foi então que ele começou a refletir sobre suas escolhas, sobre o caminho que havia percorrido até ali.
aonde o levara toda a sua busca incansável por mais e mais. Ele sempre acreditou que, ao alcançar a próxima grande meta, ao assinar aquele próximo contrato ou conquistar aquele novo negócio, sentiria uma satisfação duradoura. Mas a verdade era que a cada conquista, ele sentia que o vazio aumentava. O que ele pensava ser uma solução era, na verdade, a causa do problema. Henrique se lembrou dos anos em que, ainda jovem, começou a trabalhar em um pequeno escritório, sem um centavo no bolso, mas com uma fome imensa de sucesso. Ele fez de tudo para chegar onde estava. Fez sacrifícios, perdeu amigos, negligenciou sua família e abandonou seus próprios sentimentos. E por um tempo, isso o manteve motivado. Mas o que ele não sabia, e o que Luiz havia revelado com suas simples palavras, era que o que ele estava construindo era uma fortaleza vazia. Uma fortaleza que, por mais imponente que fosse, nunca o preenchia por dentro. Henrique sabia que precisava mudar, mas a questão era como. Ele não tinha ideia de como reverter os anos de escolhas que o haviam levado até ali. A imagem de sua vida parecia desmoronar diante de seus olhos. Ele começou a se perguntar se ainda era possível encontrar o que ele havia perdido. Poderia o dinheiro ser substituído por algo mais valioso? Ele poderia reconstruir os laços que havia perdido com as pessoas ao seu redor? Ou havia ultrapassado o limite? Perdido a chance de recuperar o que realmente importava. O confronto interno de Henrique foi devastador. Era como se ele estivesse diante de um abismo, onde sua antiga identidade de milionário e homem de negócios estivesse se desintegrando. A pessoa que ele havia sido estava desaparecendo, e uma nova versão de si mesmo, mais frágil e vulnerável, estava tomando seu lugar. Ele sentia medo, insegurança, mas também uma vontade estranha de fazer as pazes com aquilo que ele tinha evitado a vida inteira: seus sentimentos, sua humanidade. Durante dias ele se questionou, sem saber se deveria continuar em sua busca implacável por mais riqueza ou se deveria mudar completamente de direção. Em um momento de desespero, ele decidiu fazer algo que nunca faria antes. Ele desligou todos os seus dispositivos eletrônicos, cortou todos os negócios e foi sozinho para o campo. Henrique sabia que precisava encontrar respostas, mas não seriam nos livros de finanças ou nas reuniões de negócios que ele as encontraria. Ele precisava de silêncio. Precisava de tempo para se reconectar consigo mesmo. Naquele lugar simples, longe de toda a opulência que o cercava, Henrique passou dias caminhando pelas trilhas refletindo sobre sua vida. Ele se lembrava dos dias em que se sentava ao lado de sua mãe na varanda, olhando as estrelas e conversando sobre a vida. Lembrava-se do riso dos amigos que ele havia afastado, da felicidade simples que sentia quando compartilhava momentos com pessoas que realmente se importavam com ele. Foi ali no campo, longe de tudo que ele conhecia, que Henrique começou a entender. Ele entendeu que o que Luiz havia dito era verdade. Ele não precisava de mais riqueza ou poder. O que ele realmente precisava era se reconectar com as coisas simples da vida, com a verdade, com a humanidade que ele havia perdido. O sucesso não era mais uma meta distante que ele tinha que alcançar. O sucesso, na verdade, era a paz interior, a satisfação de viver de forma autêntica, sem máscaras, sem ego, sem precisar impressionar ninguém. Henrique sabia que ao voltar para a cidade, as coisas não seriam fáceis. As escolhas que ele havia feito ao longo dos anos não desapareceriam de repente. Mas ele também sabia que, pela primeira vez em muito tempo, ele estava pronto para começar uma nova jornada. E essa jornada não era mais sobre acumular bens materiais, mas sobre reconquistar a si mesmo, se reconectar com as pessoas ao seu redor e talvez até descobrir o que realmente significava ser feliz. O confronto interno de Henrique foi doloroso, mas necessário. Ele não poderia mais fugir de quem ele realmente era. Ele precisava se libertar da prisão de sua própria criação e finalmente viver de acordo com o que ele havia aprendido. O que importa na vida não pode ser comprado, e o que é realmente valioso está no coração, não no bolso. O tempo que Henrique passou no campo foi essencial, mas quando ele retornou à cidade, ele sabia que a transformação que buscava não seria imediata. Ele não poderia simplesmente apagar os anos em que viveu para si mesmo e para sua carreira. O mundo ao seu redor ainda estava cheio de pressões, expectativas e responsabilidades que o desafiariam todos os dias. No entanto, havia algo diferente nele agora, algo que ele sentia e que se refletia no modo como encarava tudo ao seu redor.
A primeira coisa que Henrique fez foi parar de correr atrás de negócios a todo custo. Antes, ele passava seus dias em reuniões intermináveis, fazendo planos para aumentar sua fortuna. Agora ele começou a observar. Observava as pessoas ao seu redor, suas reações, suas emoções. Começou a perceber o que antes havia ignorado. O simples prazer de uma conversa sincera, o valor de um sorriso genuíno, a tranquilidade de um momento de silêncio. Seu escritório, antes um lugar de agitação constante, tornou-se um espaço mais calmo e organizado. Henrique começou a trabalhar menos horas, mas com mais propósito. Em vez de se concentrar em acumular mais e mais dinheiro, ele passou a investir seu tempo em entender melhor seus próprios desejos e suas próprias emoções. Ele começava a tomar decisões baseadas não apenas no que lhe traria mais lucros, mas também no que o faria sentir-se realizado, no que o faria sentir-se bem consigo mesmo. A mudança, embora gradual, começou a se refletir em pequenos detalhes do seu dia a dia. Quando ele via alguém pedindo ajuda, não pensava mais automaticamente em como poderia ganhar algo em troca. Ele começava a oferecer sua ajuda sem esperar nada em troca. As pessoas notaram essa mudança, e muitos de seus amigos de longa data, que antes se afastaram dele por causa de sua obsessão pelo trabalho, começaram a se aproximar novamente. Henrique também começou a refazer os laços familiares. Ele estava longe de ser perfeito, mas aos poucos tentava reparar os danos que sua ambição causara. Ele convidava seus irmãos para almoços simples, conversava mais com seus pais e se esforçava para estar presente nas pequenas celebrações da vida. Longe dos compromissos de negócios, ele se permitiu ser mais vulnerável, mais aberto. E foi incrível como essas interações simples começaram a trazer algo que ele nunca soubera apreciar: a verdadeira conexão humana. Seus dias agora eram mais calmos. Henrique começou a caminhar nas manhãs, ao invés de se afundar em papéis e números. Ele explorava parques, lia livros que não tinham nada a ver com negócios e passava mais tempo sozinho, refletindo sobre si mesmo. Ele até começou a praticar meditação, algo que até então parecia um luxo ou perda de tempo. Henrique aprendeu que a mente precisa de descanso, assim como o corpo, e a paz interior não é conquistada através do acúmulo, mas da capacidade de apreciar o que já se tem. E no trabalho, os resultados começaram a mudar. Henrique ainda era um homem de negócios, mas agora ele fazia escolhas mais conscientes. Seus projetos estavam mais alinhados com seus valores pessoais. Ele passava mais tempo em iniciativas que não envolviam apenas dinheiro, mas também contribuíam para o bem-estar das pessoas ao seu redor. Investiu em projetos sociais, apoiou ONGs e começou a se envolver em causas que, de alguma forma, ajudavam a construir uma sociedade mais justa. Sua vida profissional ainda era próspera, mas ele finalmente percebeu que o sucesso não precisava ser definido apenas por números. A mudança foi tão gradual que Henrique mal percebeu o quanto ele havia transformado sua vida, até que um dia, ao olhar para trás, percebeu que ele não era mais o homem que se preocupava apenas em encher seu bolso. Ele agora era alguém que se preocupava em preencher seu coração. Alguém que entendia que a verdadeira riqueza estava nas relações, na empatia, na ajuda ao próximo. Aos poucos, Henrique percebeu que sua jornada não tinha mais a ver com a busca incessante pelo topo, mas sim com o processo de se reconectar com o que realmente importava. Ele havia aprendido da maneira mais difícil que o vazio que ele sentia não seria preenchido com mais sucesso ou mais bens materiais, mas com mais amor, mais entendimento e mais presença. Quando ele se deu conta de tudo isso, estava caminhando por uma rua movimentada da cidade, sozinho, mas com uma sensação de paz interior que ele nunca experimentara antes. Ele sorria para os pedestres que passavam, sentia um calor no peito ao ver um simples ato de bondade entre estranhos e entendia naquele momento que a mudança que ele buscava não tinha sido de um dia para o outro. Era, na verdade, um novo começo. Um começo que ele jamais teria imaginado, mas que ele sabia que precisava fazer. A verdadeira transformação, ele aprendeu, acontecia nas pequenas escolhas diárias, das pequenas atitudes. Não havia mais pressa para alcançar o próximo objetivo. Henrique estava vivendo, finalmente, o presente. E com isso ele sentia que de alguma maneira havia encontrado o verdadeiro significado da vida. Ele sabia que o caminho à frente não seria perfeito, mas estava mais do que disposto a seguir, com um coração mais leve e uma mente mais tranquila. O homem que ele fora já não existia mais, mas em seu lugar estava alguém que sabia
o que realmente importava. Os dias de Henrique passaram a ser mais tranquilos, mas ele sabia que, de alguma maneira, ele ainda não estava completo. Havia algo faltando, algo que ele não conseguia identificar, até que, em uma manhã fria de outono, Luísa apareceu novamente. Ela estava em uma esquina próxima ao seu escritório, como da primeira vez, mas algo havia mudado nela também. Seus olhos, tão profundos e misteriosos, pareciam agora mais leves, como se ela tivesse encontrado algo que procurava e finalmente se sentisse em paz. A menina olhou para Henrique e, sem dizer uma palavra, fez um gesto simples. Levantou a mão, acenando lentamente, como se estivesse se despedindo. Henrique não entendeu imediatamente. Ele estava acostumado a ver Luísa sempre como a enigmática figura que o desafiava, que o fazia refletir. Mas naquele momento a expressão dela era diferente. Era serena, quase como se ela já soubesse que havia cumprido sua missão. Algo dentro de Henrique apertou. Ele não sabia o que dizer. Ele sentia uma necessidade inexplicável de correr até ela, mas algo o segurava. Ele atravessou a rua, seus passos pesados e cheios de perguntas. Quando chegou até ela, Luísa o olhou nos olhos, e Henrique sentiu pela primeira vez uma sensação de total compreensão. Ela não disse nada de imediato, mas a sensação de que ela tinha sido, de alguma forma, um ponto de mudança na vida dele era inegável. Ele queria agradecer, queria saber mais sobre ela, sobre o que a motivava a fazer aquelas perguntas tão profundas, aquelas afirmações tão certeiras. Mas as palavras não vinham. "Você mudou minha vida", Henrique finalmente disse, a voz trêmula, sem saber como expressar o que estava sentindo. Eu não sei o que seria de mim sem as suas palavras." Luísa sorriu suavemente, e seus olhos brilharam com uma ternura silenciosa. Ela sabia que suas palavras haviam tocado algo profundo dentro dele. Não era mais sobre ela. Era sobre o que Henrique iria fazer com tudo o que aprendera. Ela havia plantado a semente, e agora era o momento dela seguir adiante, como se seu trabalho estivesse feito. Não era mais sua missão continuar ali. "Eu sei, Henrique", ela disse calmamente. "Mas agora é hora de você andar com as próprias pernas. Eu só vim mostrar a você o que estava diante dos seus olhos o tempo todo." Henrique tentou mais uma vez se segurar, mas a dor da despedida apertava seu coração. "Mas onde você vai? O que vai fazer agora?" Luísa olhou para ele com um brilho misterioso, quase como se fosse parte de um sonho. "Eu não pertenço a esse lugar. Eu sou apenas uma mensagem, e a mensagem já foi dada. Agora é a sua vez de viver com ela." Com essas palavras, ela se virou, como se já estivesse pronta para partir, sem olhar para trás. Henrique a observou por um momento, tentando entender o que aquilo significava. Mas algo dentro dele o fez perceber que não havia mais nada a entender. O que ela tinha a lhe ensinar não precisava ser explicado, não precisava de mais palavras. Ela havia sido um guia, e ele estava pronto para seguir sozinho. Antes de desaparecer na multidão, Luísa se virou mais uma vez e, com um olhar penetrante, disse: "Lembre-se sempre, Henrique, o que você perdeu pode ser recuperado. Só não se esqueça de procurar nas coisas que realmente importam." E com essas últimas palavras, ela sumiu, como uma figura etérea, deixando Henrique ali, parado, com o coração cheio de emoções conflitantes. Mas pela primeira vez ele sentia que estava realmente no controle de sua própria vida. Ele sabia que mesmo sem ela por perto, Luísa havia cumprido sua missão. E ele, por sua vez, sabia que agora era sua responsabilidade levar adiante a mudança que ela havia iniciado dentro dele. A despedida de Luísa foi silenciosa, mas cheia de significado. Henrique não precisou de mais nada. Ele havia recebido o que precisava, a chave para uma vida mais plena, mais autêntica e mais centrada no que realmente importava. O futuro agora estava em suas mãos. Ele sabia que a vida não seria fácil, mas ele também sabia que pela primeira vez ele estava pronto para viver de verdade. E tudo isso ele devia a uma menina que, com seu olhar profundo e suas palavras sábias, havia mudado tudo. A despedida foi dolorosa, mas Henrique sentia uma paz estranha. Ele não estava mais perdido. E ao olhar para o horizonte, ele sabia que, por mais que Luísa tivesse ido, ela sempre faria parte da sua história. A história de um homem que finalmente entendeu o que realmente importa. Os anos passaram, mas Henrique nunca esqueceu o que vivenciou com Luísa. Ela havia sido, de fato, o ponto de virada em sua vida, a chave que destrancou um mundo de possibilidades que ele nunca soubera que existia. Com o tempo, Henrique não só mudou sua maneira de viver, mas também sua forma de impactar o mundo ao seu redor.
A transformação que ele experimentou não foi apenas sobre a maneira como ele trabalhava ou como ele se relacionava com os outros, mas também sobre o que ele escolheu deixar para o mundo. Henrique se tornou um homem mais generoso, não apenas com seus bens, mas com seu tempo, seu carinho e suas ideias. Ele sabia que a verdadeira riqueza estava nas conexões que fazia, nas vidas que tocava, não nos números em suas contas bancárias. Aos poucos, ele passou a se envolver mais profundamente em causas sociais. Ele investiu parte de sua fortuna em escolas, hospitais e centros de apoio a crianças carentes, tentando dar às futuras gerações as oportunidades que ele mesmo não teve enquanto crescia. Ele não fazia isso porque sentia uma obrigação ou porque queria ser reconhecido. Ele fazia porque finalmente entendia o poder do impacto positivo que uma pessoa pode ter na vida dos outros. Henrique também se tornou um defensor do bem-estar e da saúde mental. Ele sabia que muitas vezes a busca incessante pelo sucesso material cegava as pessoas para o que realmente importava. Com suas palestras, encontros e publicações, ele começou a espalhar a mensagem que Luísa lhe deixara, que a verdadeira felicidade não está no que se tem, mas no que se é e no que se compartilha. Ele fundou uma organização que visava ajudar aqueles que, assim como ele, estavam perdidos em suas próprias ambições. Ele queria que mais pessoas entendessem que não é necessário tocar o fundo do poço para perceber que se está perdido. Henrique ofereceu ajuda a quem estava disposto a fazer a mudança em sua vida antes que fosse tarde demais. E ao fazer isso, ele sentiu que o ciclo de sua própria transformação estava completo. Em uma de suas viagens para um projeto de caridade, Henrique encontrou-se com uma mulher mais velha que o olhou com uma curiosidade intensa. Ela não disse nada, mas ao encontrá-lo, algo parecia familiar. Depois de um longo tempo, ela finalmente falou: "Você é Henrique, não é?" Henrique sorriu com um ar de surpresa, pois não reconhecia a mulher. "Sim, sou eu", ele respondeu curioso. Ela então sorriu de volta. "Você não me conhece, mas eu me lembro de você. Quando eu era mais jovem, você estava em um daqueles eventos de caridade que você organiza agora. Eu estava em um momento muito difícil e foi quando você me disse uma única frase que me mudou. A mudança começa de dentro. Eu não sabia o que isso significava na época, mas guardei suas palavras em meu coração." Henrique ficou sem palavras. Ele nunca soubera que algo que ele fizera ou dissera teria impactado alguém daquela forma. Ele se lembrou da jovem Luísa, que lhe entregaram um segredo tão poderoso, e naquele momento ele entendeu completamente o impacto que uma única pessoa pode ter. Sua vida, suas escolhas, seus novos objetivos estavam agora conectados a algo muito maior do que ele jamais imaginara. E assim o legado de Henrique foi se espalhando como uma chama que nunca se apaga. Ele não só deixou atrás de si uma fortuna acumulada de forma ética e consciente, mas também um legado de mudança pessoal e social. A cada dia, mais pessoas seguiam seu exemplo, buscando não a glória material, mas a realização interna. Aos poucos, ele percebeu que sua verdadeira missão não era construir um império de riquezas, mas um império de almas transformadas. Ele viu que o verdadeiro legado não está em deixar algo para trás, mas em fazer a diferença na vida dos outros, enquanto ainda estamos aqui. Henrique, com a sabedoria adquirida ao longo dos anos, sabia que sua vida agora tinha um propósito claro: ensinar aos outros que a verdadeira riqueza é composta pela paz interior, pela generosidade e pela capacidade de se conectar verdadeiramente com os outros. E então, em uma tarde tranquila, Henrique se sentou em sua varanda, olhando o horizonte. Ele sabia que não havia mais nada que precisasse conquistar. O legado que ele estava deixando não se resumia ao que ele tinha, mas ao impacto que ele causava na vida das pessoas que cruzavam seu caminho. Ele não buscava reconhecimento ou aplausos. Para ele, a maior recompensa era saber que de alguma maneira ele havia cumprido sua missão. Ele havia sido aquele que, por meio de suas ações e palavras, inspirou uma geração a olhar para dentro de si mesma e a encontrar o que realmente importa. Henrique sabia que em sua jornada, ele havia se tornado mais do que um milionário. Ele havia se tornado um homem de verdade. E esse, para ele, era o legado mais importante de todos. Às vezes, a verdade mais poderosa não vem de discursos grandiosos, mas de um simples sussurro que nos faz refletir sobre quem realmente somos e sobre o que realmente importa na vida. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilha com quem também vai curtir.
Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.